sabia. Pra quem não sabe, 3 vezes já era pra eu estar morto. 2 pela minha própria mãe e uma pelo mundo. E eu falo, se não fosse aquela pessoa ali, eu não sei o que seria de mim hoje. Por quê? Nós fomos um dia para uma chácara. Eu era menor que o Wallace. Acho que eu tinha 1 ano, eu saiba. E nós estávamos naquela chácara, todo mundo se divertindo, sem briga, sem nada. Foi ela e eu, minha mãe. Chegamos lá nessa chácara. Notaram que ela não estava bem, né? Depois que ela teve eu, não sei. Eu desandou na vida dela. Diz ela, falou que aconteceu isso. Chegando lá, à noite, ela olhou bem assim para minha avó e falou: eu vou lá trocar ele. Tá bom, isso subiu para um quarto. Chegando lá no quarto, eu não lembro, eu era muito criança. Deus, eu acho que tocou no coração da minha avó. Subiu no quarto. Assim que subiu no quarto, pegou ela, colocando travesseiro na minha cara, tentando me matar, asfixiar o travesseiro. Nisso, Deus tomou providência com a minha mãe e tirou ela de cima de mim. Tá bom, conversa vai, conversa bem. Resolveram que eu ficar de olho nela. Daí, passou um tempo, não tive mais contato com minha avó. Ainda isso, morava com ela. Chegando, minha avó falou: vou visitar o Marcos, né? Vamos ver como é que ele tá. Daí foi passar um dia para lá na casa da minha mãe. Nisso, lá tava um calor, muito calor. Ela deixou a mamadeira que eu tomava fora da geladeira. Nisso estragou a mamadeira. Daí ela abriu a capacidade de abrir a tampa da mamadeira e sentiu aquele cheiro de estragado e deu para mim. Nisso passou uma certa hora, viu que eu não estava bem, viu que eu estava passando mal e levaram para o médico. Chegaram no médico, o doutor falou: ó, estava dando convulsão nele por causa da mamadeira e estava tentando colocar o que ele tombou para fora. Daí eu fiquei uns 15 dias internado, respirando pelos aparelhos, eu não conseguia respirar, porque eu acho que eu fui lá nos negócios do meu corpo. Daí nisso decidiram, minha avó, graças a Deus, decidiu tirar eu dela, né, e morar com ela. Nisso começou a lutar na justiça para tirar eu dela. E foi, assim foi 3 anos tentando tirar eu da minha própria mãe. Chegando numa certa parte do processo, minha mãe falou assim, minha avó falou: vou fazer um acordo com ela, porque o que ela quer, né, para deixar essa costa de lado. Chegando nela assim, marcaram, conversaram, ela foi na casa da minha avó. Chegando lá, eu falo que esse movimento se faz muito bom. Daí minha avó estava com um gravador, começou a conversar com ela. Daí, conversa vai, conversa vem, ela falou assim: você quer a guarda dele? Minha própria mãe: você quer a guarda dele? Nisso ela estava construindo um cômodo na casa dela, já botaram no terreno. Ela falou: você quer ele? Tá bom, eu te dou ele. Você me dá 1 milheiro de tijolo, meio metro de areia, e pega, eu deixo. Ele precisa, esqueça que ele é meu filho. Tá bom. Isso, passou um dia de canal. Marcaram a audiência. E eu
Minha mãe mostrou essa prova que ela tinha, o promotor. E o promotor falou para ela, Paulo, minha mãe é Paulo, Paulo, o que deu para você fazer isso? Seu próprio filho, seu sangue. Falou assim para o juiz, era para eu ter ele veio por acaso, aconteceu. Daí ela falou, então tá, já que aconteceu, vamos dar para uma pessoa que saiba criar, passar dificuldade ao lado dele. E assim deu minha guarda jurídica para minha mãe, para minha avó, que chama de mãe. Isso eu tinha uns 3 para 4 anos. Daí em diante, meu pai se separou da minha mãe e foi morar em casa. Aí eu já sabia me defender, sabia falar, sabia andar. Comecei a me apegar para o lado do meu pai. Meu pai não era boa coisa, mexia com coisas erradas, fazia coisas do arco da velha. Tá bom. E aí ele virou meu Superman. Passou um tempo, a polícia invadiu a minha casa. E eu era criança. E aquela hora eu vi meu Superman indo preso dentro da viatura. Encontraram armas no que atrás do colchão, atrás do sofá, que minha mãe nem sabia. Eu vi meu pai indo preso. Pegou 7 anos. Eu cresci sem um pai. Meu tio foi meu pai para mim. E eu agradeço muito ele, porque hoje eu sou mãe por causa dele. E eu lembro como se fosse hoje. Estava dormindo, isso era de madrugada. E eu ouvi uma agitação na casa, estava meio com sono. Não acordei. Nisso eu senti um forte abraço. Era meu pai. Eu tinha cumprido 7 anos dele. Eu já tinha até esquecido que eu tinha pai. Tá bom. Comecei a me apegar de novo. Meu pai, comecei a sair com ele. Nisso eu já tinha 13, 12 anos. Eu comecei a sair com ele no carro. Um cara que saiu da cadeia há pouco tempo. Como é que um cara que saiu da cadeia há pouco tempo já está com um carro? Falei, deve ter guardado dinheiro. Nunca mais pensar que seu pai faz coisa errada, né? Só quer ficar do lado dele. Nisso, eu comecei a andar com meu pai. Daí, vim para Bauru. Comecei, graças a Deus, vim para Bauru. Fiquei longe do meu pai, ele mesmo me trouxe para cá. Comecei a dar um pouco de trabalho aqui em Bauru. Minha mãe levou para o meu pai e falou, mas começou a dar um pouco de trabalho aqui, não sei o quê. E não sei se ele queria me ajudar, ou queria já levar ele pelo caminho errado. Falou, vem para cá, eu dou dinheiro para ele. Você coloca ele dentro do busão para mim, traz ele para cá e deixa ele aqui uns tempos. Tá bom. Fui lá, passei um tempo. Só queria ficar do lado do meu pai, né? Fazia tempo que eu não via ele. E eu queria, mostrar para o meu pai que eu queria ser igual a ele, fazer as mesmas coisas que ele faz. Comecei, aí desandei de vez. Comecei a fazer coisa errada também. Fui fazendo coisa errada, desde 13 anos, fazendo coisa errada com seu próprio pai, que devia te dar um exemplo bom. Tá bom. Nisso, numa noite, eu estava sentado na varanda, eu e ele. Falou, vamos ali comigo, né, vai fazer um negócio. Eu acho que isso nem meu tio sabe. Minha tia, eu só comentei com a minha mãe. Eu falei, vamos, né, pai? Tô saindo do meu pai, nada de mal vai acontecer comigo. Saindo lá, eu
Ele chegou num certo ponto, assim, atrás do cemitério, e ligou com os amigos dele. Isso que ele ligou com os amigos dele, logo chegou com os 2 carros. Um dos carros era roubado de um amigo do meu pai que estava devendo para eles, ou do pai do amigo do meu pai, tinha roubado. Falou já, e ligou para esse amigo dele, falou: já que você vai me pagar, você também não vai ver nunca mais o carro do seu pai. Nisso, atrás do cemitério, eu vi meu pai indo para dentro do carro, pegando uma garrafa de álcool e atacando em cima desse carro. E eu do lado do meu pai. Meu pai olhou assim para mim e falou, pegou uma caixa de posse, olhou assim para mim e falou: meu filho, eu te dou essas honras. E eu, como queria impressionar meu pai, fui e risquei essa caixa de posse e queimei o carro. Eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, porque a pessoa demora tanto para conseguir um bem material. Quando consegue, vai pagar na precisão. Muitas vezes é com um filho que está doente, que precisa levar no médico. E eu sabia que eu estava destruindo aquilo, mas como eu queria mostrar para o meu pai que eu era tal, eu fiz aquilo. Daí, conversa vai, conversa vem, e eu vim embora para o Paulo de volta. Eu melhorei. Quando cheguei aqui, conversei com a minha mãe já estava indo para a igreja, comecei para a igreja com ela. Daí eu comecei a melhorar, eu melhorei bastante. Passou uns anos, e ela notícia para mim: seu pai foi preso. Aí eu nem me assustei, já estava grande, já entendi, fez coisa de errado. Está preso, ficou 10 anos. Não sei quando eu fiquei, mas tudo bem. Aí me batizei na igreja, melhorei bastante, graças a Deus. E aí, um certo dia assim, né, eu estava em casa, né, pensando, olhando para a vida, falando: nossa, um menino, né, um adolescente, eu estava já na adolescência já. Passar por tudo isso que eu passei não é difícil, né? Está vivo hoje, né? E aí tá bom. Isso, estava correndo os negócios em casa, minha mãe brigando com minha tia brigando com minha mãe. Eles decidiram ir para Santos, para casa do Luiz Marcelo. Chegando lá, eu sei, falam que o Thiago tem também. Eu acho que ele, depois que eu mudei para lá, começou a tentar eu mesmo de vez. Arrumei um serviço bom, uma oficina mecânica. Comecei a andar com os moleques meio da virada. Nisso, tinha uma namorada de um menino. E sempre ficava olhando pra mim, sabe? E como eu não sou nada novo, percebi que estava querendo alguma coisa. Nisso, sempre tem um amigo que você conta tudo, né? Eu cheguei naquele amigo, eu nem sabia que ele era filho do menino que namorava comigo. Falei: ó, você quer aquela menina ali? Tá, cara, tá me dando fora. Tá bom. Isso, do colega, foi com o filho dele. E aqui em Bauru, minha mãe também, aqui em Bauru, meu tio teve uma visão. Se viu morto na areia da praia. E a minha mãe lá, dentro da Bíblia, tirou uma palavra lá que também deu nisso. Eu vim embora. Não estava conversando com ninguém, nem com a minha mãe, estava falando dentro do carro. Chegando aqui, embora, eu fiquei um bom tempo sem conversar. Daí, meu tio de Santos ligou e conversou comigo e falou: sabe o primo do seu amigo lá? Então, no dia que vocês combinaram lá para sair para ir para a praia lá, à noite, ele morreu. O próprio primo dele matou ele. Tá bom. Chegando aqui, eu falei: nossa, terceira vez que eu me salvo da morte. Daí eu conversei com a minha mãe falou: ó, agora você tem que deixar o seu passado de lado e viver o presente. Eu falei: tá bom, então. E comecei a estudar, eu tinha parado de estudar.
Comecei a estudar, comecei a ir bom na escola. Daí eu falei, agora preciso arrumar um emprego. Comecei a fazer uns bicos na periferia. Daí antes eu dependia da minha mãe, né, pra tudo. Se não era minha mãe, eu tinha que fazer. Antes eu tinha que fazer. Fazer coisa de errado, né, comigo. Daí eu fui, comecei a trabalhar, comecei a comprar minhas coisas, comecei a ter o curso. E agora eu tenho 3 pessoas para agradecer. Pelo que eu sou hoje, eu quero agradecer para essas pessoas. Pela minha mãe, pelo pastor que me recebeu, aqui todo mundo da igreja e a Deus. Amém. E eu falei assim, há 2 dias atrás, falei, meu pai vai sair da cadeia. Assim que ele sair, eu tenho certeza que eu vou levar ele para a igreja, ele vai se converter. Porque se eu pude sair desse caminho errado, ele também pode. Amém. Eu tenho certeza que quando meu pai sair, eu vou trazer ele para cá. Amém. E ele vai ver uma coisa boa que nem eu virei e siga o caminho de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, não foi eu que torcei, não foi eu que pedi, foi o coração de um menino.